Irmãos e irmãs, um santo dia, uma santa tarde, uma santa noite, paz e bem. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falarmos um pouquinho sobre Padre Pio de Pietrelcina. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos invada com seu amor, nos dê a graça da fé, a graça da paz, a graça da sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje no devocionário de Santo Padre Pio de Pietrelcina, na página 44. Meditação sobre a humildade. Quanto mais as graças e os favores de Jesus crescem na alma, tanto mais devemos nos humilhar, tendo sempre a humildade da nossa Mãe Celeste, que no momento da anunciação, como Mãe de Deus, se declarou serva de Deus, nas coisas boas e nas difíceis que vierem. Brilha-te sempre sobre a forte mão de Deus, aceitando com humildade a paciência todas as tribulações que o Senhor Deus nos envia, para sempre rendendo ao Senhor grande aceitação. Ser digno da pátria celeste. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, nós perdemos a nossa paciência. Às vezes a gente pensa, no nosso íntimo, às vezes até chega a falar, Meu Deus, a gente, por qualquer coisinha, a gente se irrita, a gente murmura e não se acha digno de ser servo de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que o justo peca 7 vezes por dia. Imagina os que não são tão justos como nós, Então, é pela graça de Deus que nós vamos ser salvos. Jesus disse uma vez aos discípulos que não seria impossível a gente se salvar. Os discípulos disseram para ele que dessa forma seria impossível alguém ir para o céu. E ele disse, o que é impossível para o homem, para Deus não é. Para Deus tudo é possível. Então, nós temos que acreditar que nós podemos. Nós temos que acreditar e ter fé que nós podemos sim ser servos de Deus, mesmo caindo nas tentações, mesmo reclamando do calor, murmurando, que a gente está sempre murmurando, reclama do frio, reclama do calor, reclama de alguém que fez alguma coisa que a gente não gostou, não é? E é assim que funciona, nós somos pecadores, mas nós temos que aumentar a nossa fé em Deus, pedir ao Senhor essa graça de não nos afastar dele, porque muitas vezes, por conta desses pensamentos que o inimigo coloca na nossa mente, de não nos acharmos dignos de propagar a palavra de Deus, de não nos acharmos dignos de nos salvar, a gente se torna um coitadinho. Eu não consigo ser fiel. Aí vai murmurando, falando coisas que desagradam a Deus. A misericórdia de Deus é muito maior do que o nosso pecado. Então, quando nós achamos que o nosso pecado é maior que a misericórdia de Deus, nós nos privamos
de Deus, nós nos privamos de ir para o céu, porque nós não acreditamos que Deus pode nos salvar, e Deus pode. Não importa o tamanho do meu pecado, não importa o tamanho do seu pecado, o importante é o tamanho do nosso arrependimento. Então, toda vez quando a gente cair, a gente diz, meu Deus, perdão, misericórdia, eu caí de novo, me ajuda. Isso, amado, eu estou falando de pecados veniais, porque o pecado mortal, temos que ir diante do sacerdote. E quando é um pecado venial que a gente está sempre repetindo, a gente tem que confessar também. Pedir a Deus essa graça, a graça da humildade, de ser humilde, de dizer assim, nossa, eu sou uma miserável pecadora. Eu sou, mas eu acredito na misericórdia de Deus. Os grupos de oração, em 1939, na Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII escreve sua primeira encíclica, Summi Pontificatus, pedindo que os fiéis rezassem sem cessar, dizia o Santo Padre. A oração é a chave que nos liga diretamente a Deus. É a arma da vitória, da luta em favor do bem. Deitemos não ao trabalho. Arregacemos as mangas. Sejamos nós os primeiros a responder a esse apelo lançado pelo Santo Padre. Em pouco tempo, os grupos de oração se espalharam por toda a Itália. Em agosto de 1950, se estenderam a todo o mundo. É tempo de nos unir. É tempo de cerrar fileiras, criando uma verdadeira unidade da intenção e da ação. Também no Vaticano havia um grupo de oração que se reunia junto ao túmulo de São Pio X. E logo os grupos se estenderam por todos os países, vivendo as palavras do Evangelho, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, amados, a importância dos grupos de orações. Nós possamos retomar, porque foi através dos grupos de orações que muitas pessoas se voltaram para Deus, se voltaram para a igreja. A gente vê aí tantos testemunhos de pessoas que se voltam para Deus através das orações, dos grupos de orações. Mas também devemos orar em casa, a oração individual, orar em família, mas também temos que ter um momento de oração em casa, sozinho, no seu quarto, ou em algum lugar assim, vazio, onde não tenha ninguém. Você e Deus e a palavra de Deus. Reflexão do Padre Pio. Todos no paraíso. Se me fosse possível, gostaria de obter apenas uma coisa do Senhor, que todos alcancem o céu. Quero obter esta graça. Senhor, não me deixe entrar no céu sem que o último dos meus filhos espirituais, a última pessoa que buscou a minha cura sacerdotal, não entre antes que eu no céu, se for possível. Milagres de Padre Pio. Dizia Padre Pio, nós precisamos agradecer a Deus, o verdadeiro autor de todos os milagres em nossas vidas. Em meados da Segunda Guerra Mundial, o pão da Itália era racionado. Em São Giovanni Rotondo sempre passava muita gente e muitos pobres que lá ia pedir comida. Certo dia, os monges indo ao refeitório,
verificaram que havia poucos pães na cesta. Todos os irmãos estavam na mesa antes de comer e se puseram a rezar. Porém, Padre Pio saiu e foi para a igreja. Passando algum tempo, ele retornou com muitos pães e disse: um peregrino à porta me deu. Certa vez havia poucas hóstias para a celebração. Padre Pio celebrou a Santa Missa e foi pegando as hóstias e as entregando aos fiéis e à fila da comunhão. Quando terminou, sobraram mais partículas do que colocaram para a missa. A São Padre Pio de Pietrelcina, peça uma vez e com fé. Uma senhora estava com seu marido muito doente e se dirigiu ao convento angustiada, pensando como chegar perto de Padre Pio. Durante a missa olhava para a imagem de Nossa Senhora das Graças, contava suas aflições e ao mesmo tempo pedia ajuda de Padre Pio. Depois de terminada a Santa Missa, conseguiu alcançá-lo perto do corredor, por onde ele passava. Ao encontrá-la, disse: mulher, com pouca fé, quando vai parar de me pedir ajuda? Já me falaste isso mais de 5 vezes. Vá para casa, seu marido está bom. E ela foi e encontrou o curado.